Finalmente a nova F50 Hyperfast Pro chegou aqui no nosso mercado brasileiro e hoje eu vou trazer uma análise completa, principalmente se você está interessado em comprar esse modelo. Saiba que é um dos principais lançamentos de 2026 para o Society, então vale muito a pena você ver esse vídeo até o final, porque realmente essa chuteira ela mudou muito em comparação às suas versões passadas. Se a gente comparar com a versão do ano passado, então aí realmente a melhoria foi muito, mas muito grande. E já que eu vou trazer tudo isso de informação para você, eu conto muito com o seu apoio, deixando aquele like maroto, fazendo a inscrição se você ainda não fez, porque tudo isso me apoia aqui no conteúdo e me ajuda cada vez mais a trazer essas informações para vocês. E assim como vocês pediram no mega unboxing das F50 Hyperfast, a versão Pro LL foi a mais pedida. Então nessa análise eu vou focar apenas nesse modelo e nas análises das próximas versões, aí eu faço alguns breves comparativos, como por exemplo, na Pro de futsal vou comparar um pouco com essa, e nas versões League eu também faria a comparação. O visual da F50 Hyperfast Pro nessa versão sem cadarço de Society é realmente muito bonito. Eu curti demais aqui o visual, a Adidas acertou muito em todos os detalhes, principalmente aqui nesses detalhes das três listras, eu curti muito, e nessa cor de lançamento a gente vai ter, em sua maior parte, um rosa que é meio salmão, que é meio que a cor principal agora da Copa do Mundo de 2026, terão aí detalhes em preto, como também detalhes em dourado. Eu particularmente achei bem interessante, e já que a gente está falando de Copa do Mundo, essa cor de lançamento também vai ter esses detalhes da Copa, como é o caso da taça da Copa, aqui nessa parte do calcanhar, e realmente o visual tá lindo, eu curti demais. Eu quero muito saber aí a opinião de vocês, porque realmente eu curti muito. A principal mudança na F50 Hyperfast Pro está aqui no seu cabedal, que vocês já podem ver que logo no primeiro momento o toque ele já é bastante flexível e macio. É realmente surpreendente como a Adidas colocou agora essa nova implementação, que é bem diferente da versão 24, 25, que era aquela implementação de uma película sintética em TPU mais rígida, que precisava ali de um período de quebra para ter um toque similar ao que a gente está vendo aqui. Então você vai perceber que quando você toca, até mesmo faz alguns rastros, parecendo até mesmo ali uma microfibra. Só que aqui não vai ser necessariamente um toque de microfibra, até porque vai ter outros revestimentos, então eu não consigo passar exatamente qual que é o tipo de material ou a base desse material que a Adidas implementou, mas eu posso falar para vocês que lembra um pouco ali do Hybrid Touch, só que vai existir uma outra película sintética por cima, que ela vai dar meio que uma aderência extra, e ela se parece um pouco ali com aquelas películas de TPU, só que está muito mais flexível e muito mais macio. É como se realmente fosse uma chuteira totalmente diferente do que a gente vê ali das outras F50. Então aqui a Adidas ela caprichou demais. É tanto que tem um nome de tecnologia para essa implementação, e aqui a gente está falando do nosso Halo Skin, a versão Plus. Se eu não me engano, é a mesma versão que a gente encontra ali na versão Elite, que é aquela Elite de campo, a profissional. Se é exatamente o mesmo toque, eu não consigo confirmar porque eu não tive acesso à versão de campo profissional. Mas eu até mesmo vi alguns reviews e teve gente falando que é exatamente a mesma coisa, tá bom? Então se foi exatamente a mesma coisa, realmente, cara, tá valendo muito a pena aqui essa versão profissional, porque dificilmente a gente vê chuteiras profissionais com a mesma tecnologia das versões de campo Elite. E essa nova tecnologia do Halo Skin aparentemente fica nessa divisão, nessa linha que ela vai ter meio que uma textura a mais, como se fosse realmente um relevo a mais. Então ela vai contornando até essa parte de baixo e chega aqui nessa parte da biqueira. Então é sim um toque que ele vai ter uma certa aderência, ele vai ter um toque um pouquinho mais emborrachado se for pegar um material mais próximo, mas não necessariamente é uma borracha aqui. E da mesma forma, nessa parte interna do pé, ele vai seguir no mesmo padrão. Então vocês podem notar que é assim que é implementado. Aqui nessa parte onde a gente vai ter o knit, vai ter ainda uma película sintética. Aí eu não consigo confirmar para vocês qual que vai ser a tecnologia, ou então se é uma tecnologia específica, mas saiba que não é necessariamente o knit exposto. O knit exposto, ele fica aqui nessa parte onde eu estou passando o dedo. É tanto que na hora que eu estico, você percebe que aqui vai ser uma película sintética por cima. Eu imagino que isso daqui foi implementado exatamente para ter um ajuste mais firme nessa região aqui do peito do pé, onde vai ser a compressão do knit. Eu particularmente achei bem interessante, inclusive. E até mesmo falando aqui de mais detalhes do cabedal, ainda a F50 vai manter a tecnologia Sprint Web, que é essa tecnologia que vai ter essas microtexturas, muito similar ao que aconteceu nas versões passadas, que são estrategicamente posicionadas para você ter uma aderência extra.
É tanto que o toque ele é mais emborrachado comparado ali com as versões anteriores, que tinha um toque mais plástico rígido em comparação, então agora é meio que uma borracha mais macia, que me parece até mesmo mais eficiente em comparação, mas só dá para ter certeza jogando, e realmente não é aquela aderência muito agressiva. Me parece uma aderência que ela vai ser mais natural, por mais que ela tenha sim um certo atrito que eu achei bem interessante, prende bem nesse toque, mas não me parece algo que vai prender bastante. É tanto que quando você passa a mão no cabedal, ele dá sim uma certa aderência, ele não vai liso assim como outros materiais, ele meio que dá uma prendida. Mas novamente, é o tipo de coisa que você precisa jogar para você ter certeza. Então o cabedal nessa parte do Halo Skin vai ter essa combinação junto com o Sprint Web. E quando a gente sai dessa divisão centralizada e vai mais para as regiões das laterais aqui do cabedal, a gente vai ter um material que ele é diferente, então eu não consigo dar certeza para você se ainda vai manter ali o Halo Skin Plus, e me parece que vai ser realmente uma outra película sintética, assim digamos, um material bastante fino, que ele está aqui para garantir a estrutura da chuteira, e realmente é um material que ele vai ter sim uma película sintética, ele vai ter um toque um pouco plástico, é um pouquinho mais plástico em comparação ao que a gente vê aqui nessa parte da frente, mas não é aquela rigidez que a gente via ali nas versões anteriores da F50. Então aqui tá muito mais para ser a estrutura da chuteira do que outra coisa, é assim que eu vejo. É tanto que aqui nessa parte mais centralizada você percebe um toque mais plástico mesmo, com um pouco mais de estrutura, e eu tenho certeza que quanto mais você jogar, mais flexível ele vai ficar. E quando a gente chega no contraforte, aqui a gente tem uma outra mudança muito grande em comparação às versões anteriores. Agora o contraforte ele ficou muito flexível, olha só como é que tá nas laterais, tá flexível até demais. Isso daqui, para ser bem sincero, não me parece um ponto positivo, pensando em estabilidade e também em proteção. Então aqui a Adidas ela poderia ter mantido as versões anteriores, mas eu imagino que essa mudança foi feita principalmente para bater com o peso que esse modelo tem. Logo mais eu vou falar do peso, mas leve essa informação por enquanto. Porque até mesmo nessa parte aqui de baixo, você percebe que ela tá mais flexível, por mais que tenha uma certa rigidez aqui na parte de baixo, em comparação às versões anteriores, esse contraforte ele ficou mais flexível e ele não está tão estável quanto eu vi nas versões passadas. Então, a nível de proteção, essa versão ela está com um nível de proteção menor em comparação com as demais. Mas ao mesmo tempo, ela vai entregar a proteção mínima esperada e esse vai ser o ponto de flexão. É tanto que você vai notar também que nessa região do contraforte vai mostrar a costura onde junta aqui o cabedal, então você vai entender que por mais que tenha essas camadas extra, vai ser meio que um cabedal único que ele vai ter uma costura aqui no calcanhar. Então de implementação assim em geral, eu curti bastante aqui essa parte do cabedal, curti muito aqui essa parte do colar também, ele é muito bem feito, vai ser um knit de alta qualidade, aqui eu imagino que deva ser ali a maior qualidade de knit da Adidas, que deve ser ali o Prime Knit, porque realmente a compressão tá muito, mas muito boa mesmo. Eu curti demais aqui toda a implementação. É claro que você vai notar que vai ter vários detalhezinhos aqui também, porque realmente é uma chuteira profissional que ela conta ali com as principais tecnologias da F50, e com certeza realmente esse modelo está muito, mas muito interessante. O revestimento interno conta com um material mais aveludado, que ele tem um toque bastante macio e confortável. O nível de acolchoamento também é muito bom, ainda mais considerando que o contraforte agora ele é bem mais flexível em comparação às versões anteriores, então você que tem aquele calcanhar mais sensível, você não vai ter problema aqui nesse modelo. Internamente também mostra o selo de fabricação indicando que foi no Vietnã, na numeração 40BR de 26 centímetros e meio, 8.5 US, e aqui também a gente tem o mês onde ele foi fabricado, que foi em fevereiro de 2026, então sim, a gente está falando de uma chuteira bem recente. A palmilha que veio com a F50 Hyperfast Pro, ela é removível, então vocês vão notar que vai ser uma palmilha diferente em comparação a outros modelos da F50. Aqui a gente vai ter uma palmilha que ela não vai ser na mesma qualidade que a gente vê, por exemplo, em chuteiras intermediárias, então aqui a gente tem um nível um pouco maior, porque você pode até mesmo ver que vai ter umas camadas aqui nas laterais do calcanhar que são um pouco mais anatômicas. O nível de maciez, eu confesso para vocês que poderia ser melhor. Aqui sim começa a se aproximar um pouco das chuteiras intermediárias, mas dá para falar assim que é uma implementação melhor. Novamente, é uma das coisas que a Adidas ela pode trabalhar mais para deixar uma implementação que é mais coerente com chuteiras profissionais. Na parte do toque de cima é um toque aderente, muito bom, mas realmente na maciez decepciona um pouco considerando a evolução que a chuteira teve. Então se eu pudesse dar uma dica aí para vocês que desenvolvem as chuteiras da Adidas,
foquem mais na parte da palmilha, porque realmente a palmilha está deixando a desejar. Um outro detalhe que mudou é a palmilha de construção interna. Você vai notar que agora não vai ser mais aquele papelão, assim como era nas versões anteriores, que também era colado. Agora vai ser um material que ele é baseado ali em tecido, que ele vai ter essas costuras, como vocês podem ver, muito bem feita por sinal. Eu curti bastante aqui a implementação e qualidade, mas ainda assim é um toque mais rígido, assim como a gente via ali nas outras F50 e até mesmo nas Speed Boots da Adidas. Então aqui a gente vai ter um solado que ele vai ser mais estável. Você vai notar que ele vai dobrar com uma certa facilidade aqui nessa região da biqueira, do nosso antepé. E quando a gente tenta dobrar nessa região do médio pé, você tem que fazer um esforço bem maior para dobrar, porque realmente a gente tem uma outra placa aqui embaixo que eu já vou falar para vocês. Mas entenda que é dessa forma que vai ser implementado, e aqui a gente não vai ter, por exemplo, uma palmilha de construção com algum tipo de espuma, EVA que deixe mais macio. Não é isso que aconteceu. Ainda mantém o toque estável, é tanto que quando você toca, você percebe que existe ali a rigidez, então não se engane que porque o material mudou, agora você vai ter uma sensação diferente. Ainda continua com aquela mesma sensação de um solado bem responsivo, e é o que eu espero de uma Speed Boot, principalmente quando a gente está falando aí de uma F50. Um outro detalhe importante é que você vai notar que na parte ali do antepé praticamente não tem nenhum tipo de revestimento, espuma e nem nada, tá vendo? Ó, que é meio transparente, até para ver ali a sombra do meu dedo, tá vendo? Então aqui você vai ter um contato com o solo direto. É realmente uma chuteira que ela vai te dar uma sensibilidade de pisada do solo muito alta, que também é o que eu espero ali de uma Speed Boot. É o tipo de sensação que eu gosto quando você faz implementação aqui nessa parte de solado, que essa parte do antepé ela tenha um maior contato, uma sensibilidade maior. Então eu acho que sim, a Adidas ela manteve aí um grande acerto fazendo essa implementação. Aí um outro detalhe de revestimento interno vai ser aqui nas laterais, você vai perceber que é uma implementação translúcida, seja na parte externa, como também aqui ó, na parte interna. E aqui vai ter o revestimento que eu comentei com vocês, que garante essa estrutura do médio pé. E se eu não me engano, olhando nas tecnologias ali da F50 Hyperfast, isso daqui seria a tecnologia chamada de Halo Cage, que seriam grades em um material mais próximo ali de um TPU, como se fosse um plástico, para realmente garantir essa estrutura. Algo similar ao que a gente viu, por exemplo, ali na X Crazy Fast Elite, que também tinha as grades que garantiam ali a estrutura da chuteira, porque aqui a gente está falando de material muito fino, é tanto que quando você vê a espessura e flexibilidade, é realmente um material muito flexível e fino, e esse tipo de cabedal exige esse tipo de implementação para garantir cada vez mais a estabilidade e a estrutura que a gente precisa nessa região do médio pé. E o último detalhe do revestimento interno é que nessa região, onde a gente vai ter aqui o nosso antepé, relosquinha, etc., vai ter um outro revestimento, então não é um contato direto aqui com esse cabedal. Ainda tem uma outra camada que eu imagino que seja para garantir ali um maior conforto. Uma outra grande mudança é o sistema de amortecimento aqui da F50 Hyperfast. Você vai perceber que ela está com uma implementação diferente das versões anteriores de Speed Boots da Adidas. Isso contando, por exemplo, até mesmo com a X Crazy Fast Elite, que vai ter a mesma implementação que a gente viu nas F50 anteriores, seja a 24 como a 25, sabendo que na 25 deixou mais estável, então era o mesmo desenho, mas estava mais estável em comparação. Então aqui a gente tem uma entressola que ela é bastante macia, é uma entressola bastante equilibrada também, tem ali a sua estabilidade. E aqui nesse modelo em específico, a sensação que eu tenho inicialmente é que ela tá uma entressola bem equilibrada. Ela vai ter muita densidade aqui de espuma, então você percebe que é uma espuma que ela é macia, só que ao mesmo tempo ela não cede tanto. Ela responde muito rápido. Então vai ser uma entressola que ela vai ser muito mais pensada em performance do que ser aquela entressola pisa fofo. Então você que tá querendo a F50 Pro, achando que vai ter uma pisada muito macia, não vai ser o que vai acontecer nesse modelo, tá bom? Vai ser exatamente uma experiência muito, mas muito similar ao que a gente viu aí nas versões anteriores. Então isso a Adidas não mudou e, na minha opinião, ela fez um grande acerto, porque é isso daqui que garante que a chuteira ela tem aquela configuração mais agressiva, uma configuração que te ajuda a dar aqueles impulsos, ter mais performance ali em jogo. Então isso daqui a Adidas ela realmente deveria ter mantido. Era uma das coisas que eu estava pensando bastante, se seria instável ou não. O que eu posso falar é que é uma entressola bem estável e é uma entressola que com certeza ela vai garantir uma ótima responsividade e é a proposta quando a gente fala de uma Speed Boot. E um outro detalhe que mudou bastante foi essa parte aqui das travas
Nas travas, realmente, a gente tem uma configuração que é totalmente diferente em comparação às versões anteriores. Então eu tô trazendo aqui, ó, a X Crazy Fast para vocês darem uma olhada. Você vai ver que vai ser aquelas travas mais pontiagudas, como se fossem flechas. E agora a gente vai ter travas que ela vai ter um formato um pouco diferente. Não sei dizer exatamente qual que é esse formato. É como se fosse ali algumas bolinhas, né, alguma coisa mais pontiaguda, mas é muito diferente em comparação aqui com a X Crazy Fast Elite e até mesmo com as F50. A Adidas ela manteve essa implementação da X Crazy Fast Elite por muito tempo, em muitas chuteiras aí da Adidas. Não mudava de jeito nenhum. São travas que as pessoas gostam bastante, principalmente da tração. Eu curto muito aqui essa configuração de travas. Então aqui a gente tem uma novidade que não dá para saber ainda se são eficientes ou não. Mas uma coisa que já ficou bem evidente para mim é sobre a flexibilidade aqui dessas travas, então você vai perceber que elas meio que dobram com uma certa facilidade. A Adidas ela colocou uma implementação que realmente deixou essas travas muito flexíveis. E aqui começa a levantar algumas hipóteses se realmente essas travas aqui, elas serão duráveis, porque na parte de agressividade, pelo menos do que eu tô vendo de tamanho, não parece ser um problema, tá bom? O grande problema é saber se no momento que você jogar, por exemplo, em uma quadra mais rígida, que você realmente vai ter um impacto mais forte, se essas travas elas vão aguentar. E o principal motivo para eu trazer essa hipótese e esse ponto de atenção é porque eu assisti uma outra análise de um canal gringo que ele já testou a F50 Hyperfast Pro nessa mesma versão aqui sem cadarço e até mesmo na versão com cadarço, e ele notou que teve esse problema de durabilidade. É claro que lá no teste que ele fez, ele jogou numa quadra de futsal também, então pode ser também que seja isso. Mas me parece sim que esse vai ser um grande ponto de atenção, e se eu fosse falar que se existe talvez um grande problema nesse modelo, é realmente essa parte da flexibilidade e durabilidade das travas. Eu vou testar para a gente confirmar, agora até mesmo estou jogando numa quadra que ela tem um piso mais rígido, então vai ser um bom teste para a gente confirmar, mas realmente leva aí uma preocupação. E além das travas, uma outra grande novidade é essa placa que a gente tem internamente, que está em preto com o nome F50. Essa placa com certeza está presente para a gente ter uma estabilidade maior nessa região do médio pé. É por isso que a gente não consegue dobrar com uma certa facilidade. E isso daqui com certeza vai garantir uma ótima responsividade e estabilidade. Alguns de vocês levantaram a hipótese de ser ali uma placa de carbono. Não é uma placa de carbono, aqui vai ser realmente uma placa de plástico mesmo, é um plástico bastante firme quando você toca, e isso daqui é uma das implementações que eu acho que fez muito sentido aqui para esse modelo, porque aqui você garante que a estabilidade ela esteja no nível esperado para uma Speed Boot. Então a configuração que a Adidas fez aqui no sistema de amortecimento, tração, realmente está muito bem feito. A única coisa que leva de ressalva é essa parte da durabilidade das travas. Isso daqui eu realmente estou com uma grande dúvida e vai ser talvez o grande calcanhar de Aquiles desse modelo, se é que realmente isso é um problema. Eu acho que sim, é um ponto que vale você observar bastante. Para calçar a F50 Hyperfast Pro, nessa versão sem cadarço, realmente não é tão simples assim, porque essa parte da compressão do colar é forte. Então você que tem um pé um pouco mais largo, você vai sofrer ali no começo. Mas é uma questão de tempo, quanto mais você utilizar, mais você calçar, mais fácil vai ficar, porque também isso acontecia, por exemplo, na versão 24LL que eu testei aqui no canal. Lá era mais difícil ainda, essa aqui tá até um pouco mais fácil, mas a dificuldade ainda existe, então vai ser talvez o grande ponto aí que você precisa observar. É claro que tem algumas técnicas que você pode usar, meio que você abre um pouco aqui o colar, vai encaixando ali o seu pé, até essa região do médio pé, vai empurrando que vai com uma certa facilidade, porque agora a gente tem uma maior flexibilidade nessa região aqui do calcanhar. Então esse é o grande detalhe que você precisa saber ao calçar, porque depois que você coloca essa chuteira, cara, o ajuste ele está muito bom. Muito bom em todos os sentidos. Seja na precisão aqui do ajuste, por mais que tenha ali algumas sobrinhas que não me parece um problema, é um ajuste que você não tem nenhum ponto de pressão. Até mesmo nem parece ali uma Speed Boot que está esmagando ali o seu pé. Tá muito pelo contrário. É uma chuteira que com certeza ela vai se adaptar ao formato do seu pé e não o contrário. Então aqui você não precisa sofrer para você usar a chuteira, muito pelo contrário, você só precisa usar a chuteira que conforme você for jogando, considerando que é um material bastante flexível, bastante fino, com alta tecnologia, ele vai se moldar conforme o seu pé. Então mesmo que você tenha um pé mais largo, eu imagino que você vai conseguir utilizar
a F50 Hyperfast Pro. É claro que se você tem um pé muito largo, você pode sofrer alguns pontos de pressão aqui nessa região da lateral, porque ainda assim a gente está falando de uma Speed Boot, então ela não vai ser aquele ajuste que é impreciso, é realmente um ajuste bem certinho nas laterais. O que ela vai ter mais de espaço é nessa região aqui próximo dos dedos, né, da biqueira, para você realmente não ter o seu pé esmagado, que é o que acontecia nas versões anteriores, ainda mais que tinha aquela película sintética mais rígida, que até na comunidade muitas vezes a gente brinca falando que é o cabedal de Tupperware, mas aqui realmente é bem diferente, porque agora a gente tem um material que ele é muito flexível, muito macio. Eu imagino que ele já está meio que pronto para jogo, óbvio que vai precisar de período de quebra para se moldar com o seu pé e não manter essa estrutura inicial, que é uma estrutura padronizada, que ela não está reconhecendo ali como é que é o formato do seu pé, mas com certeza foi uma grande evolução que a Adidas fez nessa F50 Hyperfast, a versão profissional, e eu curti bastante do que eu vi, tá bom? Sendo bem sincero com vocês, falando de tecnologia, essa é a melhor F50 que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu curti demais todos os detalhes. É óbvio que tem sempre uma coisinha ou outra que poderia ser diferente para talvez ser melhor, mas com certeza eu tô com uma ótima expectativa aqui nesse modelo. E o que mais surpreende desse modelo é o seu peso de 200 gramas na numeração 40BR de 26,5 centímetros. É realmente a chuteira mais leve que eu já tive de Society. Não sei dizer se é a mais leve de todas já feita aí no mercado, mas com certeza, pelo menos nesse ano de 2026, é a mais leve de todas. Isso realmente é muito perceptível quando você calça, e isso daqui foi um grande avanço que a Adidas fez. Para você que está em dúvida, pode pegar a sua numeração normal, que você não vai ter nenhum problema aqui com esse modelo, a não ser que você tenha um pé muito, mas muito largo mesmo, aí talvez pegar meio centímetro pode fazer sentido para você, sabendo que o ajuste não vai ficar preciso, porque você já tem espaço suficiente aqui na região do dedão. E eu imagino que vai ser uma chuteira que vai se adaptar ao formato do seu pé, pode até mesmo ser que ela laceie, porque realmente o que eu tô vendo aqui é coisa de outro mundo, não é comum a gente ver isso aqui em Speed Boot, esse cabedal com essa flexibilidade e maciez. É claro que também ainda levanta aquela hipótese sobre a durabilidade em relação à colagem aqui do cabedal, porque o histórico que a gente tem aqui no canal é que cabedal muito flexível e macio, ele tende a descolar com uma certa facilidade, então os testes também vão falar muito disso, além da parte aqui das travas. Mas no geral, me parece uma chuteira que está valendo muito a pena fazer o investimento, considerando a evolução tecnológica e de qualidade que a Adidas colocou aqui nesse modelo. Com certeza é um dos principais modelos para esse ano de 2026 e eu imagino que a briga do top 10 realmente vai ser muito forte. Eu duvido muito que esse modelo não consiga pelo menos ali um top 5, se bem que o meu top 5 desse ano não vai ser fácil não. E se você está pensando se eu prefiro a X Crazy Fast Elite ou então a F50 Hyperfast Pro, eu confesso para vocês que eu não sei dizer qual desses dois modelos eu prefiro. Porque na X Crazy Fast Elite, com certeza eu prefiro ela muito mais do que as F50, seja a 24 ou a 25, mas quando a gente chega aqui na Hyperfast Pro, o negócio fica bem diferente. Então eu vou precisar jogar mais para poder concluir isso para vocês, e depois que eu concluir os testes, eu volto para falar para vocês qual desses modelos eu preferi mais. Mas realmente agora tá bem difícil de escolher. Me conta aí nos comentários o que você achou da Adidas F50 Hyperfast Pro nessa versão sem cadarços de Society, porque infelizmente não veio a versão com cadarço, então não vou conseguir trazer esse conteúdo para vocês, pelo menos aqui no Brasil, porque lá fora tem essa versão. Pode até mesmo ser que no momento que você assistir, a Adidas vai trazer aí a versão com cadarço, porque eu sei que muitos de vocês não gostam desse tipo de implementação laceless, que vai ter esse colar mais compressivo, seja porque você tem um peito de pé maior, ou então um peito de pé mais largo, e realmente eu entendo perfeitamente aí o motivo de vocês não quererem, porque é difícil de calçar, vai ter ali um período de adaptação, e realmente a Adidas poderia ter trazido aí as duas versões. Eu tenho certeza que atenderia melhor aí o público de uma forma geral. Se vier a versão com cadarço, eu tento trazer aqui no canal até para falar um pouco das diferenças, mas com certeza faria uma grande diferença aí para o público geral. Se você já comprou esse modelo, principalmente se você já jogou, deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião e até mesmo se você concorda ou então discorda de algum ponto que eu trouxe aqui. Como também, se você está querendo comprar esse modelo, saiba que eu vou deixar links aí na descrição. Se você comprar por meio desses links, você vai apoiar aqui o canal, sabendo que é o modelo lançamento que chegou no seu preço cheio de R$ 999. Ele aceita cupons ali do Ad Club, então se você tiver cupom do Ad Club, aproveita para pegar essa versão nova, porque realmente está bem interessante. Como também, se você quiser acompanhar as promoções, lançamentos, ou até mesmo diversas oportunidades, acompanhe o canal de promoções lá no Telegram. É lá que eu posto toda novidade
todo lançamento e muitas pessoas aproveitam. Então não deixe de acompanhar que eu tenho certeza que você vai gostar. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!